Beleza, então, vou fazer um videozinho aqui hoje de como foi a movimentação do mercado, o que que eu estava vendo, quais foram as minhas operações. Foi um belo dia de trade aí, né? E eu gravei ontem, vi um vídeo aí para você a respeito da urgência do mercado, né? Quando o preço tem urgência, e quando ele não tem urgência, né? Quando ele tem volatilidade e quando não tem volatilidade, né? Quando ele tem urgência de mercado, quando ele tem urgência de preço, urgência em deslocar o preço, né, ele vai fazer barras fortes assim e as negociações vão estar nos rompimentos. Ele não vai voltar para mitigar, não vai voltar às vezes num ponto para dar entrada, ele vai ter urgência e ele vai embora. Quando ele não tem urgência, igual aqui, ó, as negociações, né, são nos topos e fundos, são as melhores entradas, né? Então ele fica criando pivôs que vai para um lado quando na verdade ele quer vir para o outro. Fica criando ilusões, digamos assim. Trazendo para o cotidiano, ele fica criando negociações, ele fica mitigando o preço, né? Ele fica pechinchando. Eu chamei no vídeo aí de pechinchar o preço. E às vezes o nosso pechinchar o preço, a gente vai visualizar tanto na formação dos candles, quanto na formação das caixinhas. As caixinhas são ali, estamos aqui negociando, sem pressa, mas a hora que ele define um lado, ó, ele vem embora, que aconteceu hoje, né? E aí a gente tem também, que eu falei, né, ele vai criando os pontos de stop, os pontos de liquidez, né? Ele sempre vai buscar esses pontos, né? Porque ele deixou stops parados aqui em cima, deixou stops parados aqui embaixo. Então ele tem essa necessidade de buscar esses pontos. Ele cria os pontos de negociação e aí a gente consegue ver as ondas, né? A gente consegue ver a movimentação do preço de topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes, beleza? Então aqui, ó, na sexta-feira, né, ele teve esse movimento de urgência para cima, depois teve esse movimento de urgência para baixo. Aqui até colocou um pouco de movimentação deslocando o preço, mas depois ele começou a criar essas piscinas de liquidez aqui, ó. Então ele deixou liquidez aqui em cima e deixou uma baita liquidez aqui embaixo. O pessoal chama isso aqui de cunha, né? Ó, parece uma cunha, um triângulo, né? Ok? Então hoje a probabilidade dele era de dar essa corrigida, porque o preço é impulsão, correção, direção, impulsão, né? Falha, muda aqui o movimento, falha embaixo, busca o movimento, e aí a gente vai ver as caixinhas, né? Beleza, então como é que foi aqui a minha visão de hoje? O preço abriu aqui, amanhã, já buscando essa liquidez acima aqui desse topo, ó. Já veio buscar liquidez acima desse topo. Já veio buscar liquidez acima desse topo. Aí bateu para baixo aqui, né? Mas ao mesmo tempo, a gente não pode já sair vendendo, né? Porque como ele rompeu, por mais que eu sei que ele está buscando liquidez, mas ele precisa me confirmar de que esse movimento foi só uma busca de liquidez. Porque a princípio ele está dentro dessa onda agora.
que ele já tinha que ter rompido, não vai, tá vendo? Aí é que ele fica batendo, sem pressa, sem pressa. Daí ele vem, cria esse movimento, como se vai para cima e pega essa liquidez, aí sim, ele quebrou a estrutura aqui dentro e meteu força aqui para baixo, né? Mas mesmo dentro do micro, vamos lá, vamos ver a movimentação do candle, os candles, né? O que esse preço está fazendo aqui? Bateu nesse movimento aqui para cima, né? E deixou esse ponto aqui. Então isso daqui é o que? É uma caixinha. Daí nessa volta ele começa, ó, a fazer os movimentos micro dele. Daí subiu, tá bem xoxo, tá vendo, ó? A partir do momento que ele rompeu aqui assim, ó, aliás, que ele não rompeu aqui, mas que começou a bater para cima aqui de novo, é bom. A partir daqui ele tem venda e ele tem que romper esse fundo. Mas os candles estão fracos, tá vendo, ó? Candle fraco, um monte de pavio. Não rompe, aí chega aqui na hora de romper, deixa 2 doji. E aí se a gente olhar, ó, dentro desse movimento que ele fez aqui, aí vamos pegar por aqui, ó. Subiu, caiu aqui, subiu, caiu, subiu, e aqui ele tinha que ter rompido, não rompeu aqui, tá vendo? Veio um candle vermelho fraco, um azul, e esse camarada rompendo. Olha que filho da mãe, me tirou lá e tá despencando. Olha. Me tirou aqui, ó. Que sacana, eu coloquei o stop errado aqui. Na verdade não estava muito errado, é que na verdade como eu já tinha feito a meta, então eu não queria devolver, mas eu estava vendo essa movimentação de venda aí. Ele veio e me tirou, olha para você ver. Ó, onde ele me tirou? O stop correto era aqui, ó, acima dessa linha, porque esse aqui foi o último azulzinho. Ou aqui em cima, né? Mas eu deixei aqui, e aí tô deixando esse dinheirinho na mesa aí, ó. R$ 40 com um contratinho, 200 pontos. Tá, então o que eu estava vendo aqui então? Vamos continuar lá o nosso estudo. Aí quando ele fez, ó, fiquei todo esse tempo aqui de fora, tá vendo? Movimento chato, eu estudando aqui, olhando, pode estar querendo vir para cima. Aí ele deixou esse topo aqui, nessa descida ele tinha que ter rompido o fundo. Ele não rompeu, tá acima da 200, tá no movimento de alta. O dia anterior foi de alta. Então ele rompeu aqui, ó, ele ainda estava trabalhando dentro desse movimento de alta. Ele não tinha perdido nenhuma estrutura, mesmo nessa volta aqui, ele não tinha perdido estrutura. Então, se ele volta aqui, então mesmo ele descendo aqui fraco, o que eu começo a olhar? Para o lado contrário, para o lado da tendência. Maravilha! Quando ele fez isso e fechou esse candle aqui, ó, acima desse doji, eu fiz a minha compra aqui, o stopzinho seria aqui, ele pagou os 150 pontos, que é a parcial, e eu deixei o stop dos outros contratos aqui atrás desse vermelho, tá vendo? Mas aqui eu vacilei, porque nessa subida dele aqui, ó, ele não pode perder mais o fundo de um candle verde, ele tem que vir para o rompimento. E a gente olhando para a marcação do dia anterior, olha onde ele veio sentir a região do 75% do dia anterior. Tá vendo, ó? Então ele saiu do 75% do dia anterior e veio buscar a mínima do dia anterior. Ele poderia ter algo aqui no 50, no 25 e veio buscar aqui. Nós temos essa linha verde que foi um rompimento do diário, que é um topo importante aqui atrás.
né? Então ele veio mitigar todo esse ponto aqui para trás. Mas só da gente pensar que ele deixou esse movimento fraco aqui, ó, essa cunha, né, digamos assim, ó, o alvo é aonde? É pelo menos no pé da cunha, ou bem vindo para baixo. Eu não opero figura, mas é uma questão da gente entender que aqui embaixo ó, tem stops parados de institucional. Ele tem interesse em vir mitigar esses fundos aqui atrás, ele tem interesse, porque se ele não continua, ele falha e ele vem buscar para baixo. Tá. E aí, depois, continuando nos estudos, além da movimentação do preço, a gente tem que entender os gatilhos de entrada, né? Então, qual foi aqui o meu gatilho para essa compra? Foi esse fechamento aqui, ó. A caixinha, aqui a caixinha. Esse doji para mim, só ele já era uma caixinha. Por quê? Porque ele foi o último movimento que tinha que ter rompido, né? Nessa descida aqui, ó, ele era o movimento que tinha que ter descido. Aí vem esse vermelho fraco, não consegue, bateu para cima, inverteu, tá vendo? Aí ele faz esse movimento de retração e impulsão. Beleza. Quando foi que mudou então aqui a figura para baixo? Quando ele deu essa pancada aqui toda, perdendo já os fundos. Perdendo os fundos, né? Eu até fiz uma venda aqui, ó, achando que ele já ia romper, rachar para baixo, mas ele veio e me estopou aqui. E eu aceitei o stop. Aceitei o stop, não tem essa. A minha leitura estava correta, probabilidade era de queda, mas ele veio e me estopou. Aí ele buscou liquidez acima desse topinho. Porque lembra que na FIBA ele desce, ó. Isso aqui é o clássico dele. Ele finge que vai, deixa aqui um monte de gente vendendo, inclusive eu. Tem gente que vende aqui embaixo, que é pior ainda, né? Mas depois que ele já fez aqui, ó, rompimento, retração, direção, isso aqui já era a direção. Só que ele ainda pegou força, veio buscar liquidez. Aí a hora que ele virou aqui, ó, deixando um gatilho vendedor, aí, né? Mesma coisa, ó, nos candles, tá vendo? Ó, isso aqui tudo é liquidez. Aí ele fechou esse camarada, ó, ele testou acima e fechou abaixo. Isso é uma inversão de fluxo, tá indo, tá indo, tá indo, bateu para cima e virou tudo, ó. Pronto, entrada aqui, parcial no fundo e deixa o preço andar. Eu poderia ter feito barra barra com os outros dois contratos que ficaram, mas eu acabei saindo com mais um aqui, né, que era próximo desses 50% do dia anterior. Porque ele poderia ainda voltar aqui para dar oportunidade para continuar a venda. Mas ele não fez, ele veio embora direto, né? Ele veio embora direto, ó. Você vê que ele no barra barra, as pessoas falam, ai, com a mão fixa é difícil, ó. Mas ó, se eu vem fazendo barra barra, não teria me tirado. Teria me tirado talvez só aqui embaixo, ó. Pronto. Com quantos pontos? Vamos ver, veja a entrada. 800 pontos. 800 pontos. Daí aqui ele me tirou com o restante da mão. Daí eu não fiz nada, porque ele já tinha chegado no 0,5%. Ele estava nesses fundos aqui, ó. Tá vendo aqui atrás? Daí eu já não tinha feito mais nada. Aí depois eu fiz uma outra vendinha aqui. Uma outra vendinha aqui. Porque, ó, vamos olhar para o micro, né? Nós estamos na tendência de baixa. Ele ameaçou criar uma caixinha aqui, uma consolidação, ó, né? Uma consolidação. Não foi, rompeu para baixo aqui, ó. Deixou o ponto de venda aqui.
deixou um ponto de venda aqui. Daí eu vendi o stopzinho aqui atrás, ele veio aqui também deixou um ponto de venda, ó. Nesse camarada podia ter ampliado a mão. Daí eu saí com um aqui e depois ele me tirou aqui com o restante dos contratos, né? Aí depois aqui eu não quis fazer essa compra. Eu estava vendo essa compra, mas eu não quis fazer. A partir do momento que ele vem aqui, cria essa caixinha, aqui nós tínhamos uma venda, né, porque ele subiu, desceu, falhou. Aqui tinha uma venda com stop aqui em cima, vim testar o fundo e ele tinha a obrigação de romper. Se ele não rompe, ele começa a fazer a caixinha para cima, ó. Esse cara deu compra, pelo menos 1 para 1, e ele veio bater nos fundos aqui atrás, ó. A marcação. Aí isso daqui, ó, é muito legal, né? Eu tava vendo essa venda aqui, ó. Por quê? Porque ele cria de novo essa piscina de liquidez, ó. Todo mundo que está comprado aqui está vindo com os stops, está olhando isso daqui. E aí um monte de gente que não entrou aqui está esperando o quê? Esperando um pivô. Aí ele faz, ah, vocês só vão comprar se eu fizer pivô? Então eu vou fazer um pivôzinho. Fiz um pivôzinho para você. Compra, compra, compra. Comprei. Comprou? Então agora eu vou te estopar. Aí ele vem e stop. Então ele veio fazer ele faz essas firulas aqui, ó. Aí veio buscar essa liquidez. Essa venda aqui foi muito legal também, porque isso aqui é um gatilhão de venda, ó. Um gatilhão de venda. Você tem, ó, praticamente aquele fecha fora, fecha dentro, né? Que na verdade ele rompeu, deixou liquidez aqui embaixo, deixou uma intenção, deixou uma um ponto para stop para o pessoal, né? Aqui embaixo. Opa, agora ele vai subir, as médias estão alinhadas, eu vou comprar e ele vai subir. Entra um monte de gente comprada aqui, coloca stop aqui. Quem não entende da caixinha, não entende do candle a candle, né, que fez a compra aqui embaixo, porque esse camaradinho aqui, ele já falhou, tá vendo? Como que esse cara aqui falhou? Tinha que ter rompido, ó. Chega aqui, ele não rompe, ó, não tá rompendo. Bateu para cima, esse aqui confirmou. Confirmou e vem para cima. É 1 para 1 desse camaradinho aqui, ó, pelo menos. Olha lá onde ele foi, 140 pontos. E aí ele vem para baixo, olha só que legalzinho. Se não entrou aqui, poderia ter entrado nesse daqui também, e daí o stop é atrás dele. Se eu entrei aqui, meu stop é aqui. Porque nessa subida, nessa movimentação aqui, ele não pode fazer candle, ele não pode, olha só, ele não pode fazer um candle assim, verde, né? Seria aqui um candle verde, azul, né? Nós estamos trabalhando com azul. Seria aqui, ó, um candle azul. Ele não poderia fazer isso, por quê? Porque senão daí ele volta para o movimento de alta. Ele só veio mitigar e aqui ele vai dar continuidade, né? Então aqui ele vai dar continuidade, né? Então se eu faço a minha venda aqui, eu tenho que entender qual que é a obrigação do preço nessa descida, né? Igual eu tiver, por exemplo, por que faria essa venda aqui? Por que faria essa venda aqui? Porque você entendeu que isso aqui foi uma armadilha. Numa tendência normal, ele não pode fazer isso aqui, ó. Ele tem que bater para cima. Olha, vamos pegar aqui um rompimento normal, né? Qual que é a obrigação dele no rompimento? Olha isso daqui. Isso aqui é um rompimento, ó. Olha um rompimento. O preço vai embora. Tem essa de ficar voltando. Olha o rompimento. Mais que ele balangou aqui, ó, ele não bateu acima. Vai embora, ó, rompimento.
vai embora. Não pode chegar e rompe, aí ele vem, devolve. Que graça é essa? Olha como que ele bate nos alvos certinho, bonitinho, né? E aí, o que que acontece aqui então? Tinha essa venda, né? Ele continuou aqui de novo depois a venda, ó, ó o rompimento, ó, de novo. Continuou aqui a venda, ele vem respeitando os candlezinhos azuis, tá vendo? E agora aqui, o que que aconteceu? Ele rompeu esse fundo. Essa aqui agora é a tendência e essa aqui é a última caixinha, né? Teve uma entrada aqui de contra-tendência, até teve, ó, numa região importante, deixou um candle azul, né, e deixou mais um aqui. A entrada poderia ter sido aqui, mas eu não gosto muito dessa entrada, eu prefiro essa daqui, ó. Deixa ele romper, vamos ver como é que ele vai romper, né? Daí ele vem, deixa um candle vermelho, azul, por quê? Que agora nós temos essa tendência aqui, ó. Esse aqui agora é o nosso topo de referência. Então isso aqui é um movimento de mitigação. Então essa venda aqui foi muito legal, cara. Olha, muito legal. Ok? Então essa foi a movimentação de hoje. Caixinha, 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 tendência. Isso é o que... Essa é a nossa forma de visualizar aí, né, o mercado. Ele pode ter uma venda aqui agora. Porque ele subiu, ele precisa pelo menos dar uma corrigida. Aí nessa corrigida ele falha e aí ele sobe. Ó, a vendinha. Beleza? Então era isso que eu queria deixar registrado aqui. Hoje, dia 8/9/2025, nós estamos aí faltando R$ 98 para a gente bater a meta. Né? Já fizemos a meta em relação a dinheiro, mas como tem os custos, né? Ó, R$ 400 de custo, ou seja, fiz muita entrada. Mas eu tenho feito um propósito seguinte: operar na conta real vai ser uma questão de meritocracia. Então eu preciso ter o mérito de fechar bem uma conta safe, duas, três ou quatro contas safe de R$ 2.000, né? Para ir para a conta real. Fechar de forma justa, de forma honesta, né? Não fazendo loucura, preço médio e doideira. De confiança mesmo. Beleza? Então era isso que eu queria mostrar aí. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Nós vamos vencer, vamos bater aí a metinha. Lembrando que a conta safe você tem R$ 2.000 para você fazer R$ 2.000. Então pensa, você está fazendo 100% do seu capital em um mês. Na verdade não está dando nem um mês, né? Vai dar menos de um mês. 100% do seu capital. Bacana isso, né? Uma forma inteligente, uma forma interessante de estudar, de proteger aí, né, o capital. Beleza? Então é isso, 8/9. Nós temos ainda 10 dias para finalizar essa meta, mas nós vamos finalizar ela amanhã, se Deus quiser. Beleza? Abraço, fique com Deus. 8/9/2025. Vai dar tudo certo, Viego. Abraço.